Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos concluir o risco da toalha de mesa para ceia. Então, agora nós vamos pintar o cacho de uvas. Já fiz duas, comecei duas aqui só para experimentar a cor. Vamos usar o azul marinho para a sombra, o vinho no restante da uva e a princípio, ó, dá uma misturadinha. A princípio, um pouquinho de branco para fazer uma primeira luz aqui, ó, nessa uva. E a luz não vai na borda, você coloca aqui na área, em cima do vinho e dá uma misturada de leve. Não precisa sumir muito com as manchinhas, não. A princípio vai ficar assim. Você percebeu que nas uvas, no cacho de uvas, eu fiz esses risquinhos? Então, onde tem esse risquinho é o lugar que você vai começar. É onde você vai colocar o azul marinho. Eu anotei para não haver nenhuma dificuldade na hora de deixar a uva que está por trás mais escura e a que está na frente mais clara. Então, olha só como que você faz. Coloquei azul marinho na área escura, vou completar com o vinho. Dou uma misturadinha e já em seguida vou iluminar aqui, ó, com um pouquinho do branco. Não precisa misturar muito e não com o branco não é para cobrir o vinho e nem para cobrir o azul marinho. Você percebeu? Olha que fácil. Esta daqui, por exemplo, que tá por trás, ó, o risquinho tá aqui, ó, assim. Então você vai colocar o teu escurinho aqui. Aí você vai completar, sempre a maior parte vai ser com o vinho. Mas a uva tem várias tonalidades. Se você deixar a sua mais azul, também não tem problema. E um pouquinho de luz aqui, ó, em cima do vinho, que eu vou crescendo. Olha como que fica. Vai seguindo isso daqui que você vai fazer certinho. Outro detalhe que eu posso te explicar na uva é o seguinte: nunca faça aquela uva que tá por cima de todo mundo primeiro. Faça sempre as uvas das bordas, as que estão por trás. Olha, esta daqui, por exemplo, ela tá por trás, então pode ser a primeira que você vai fazer. Na sequência, você pode fazer essa daqui. Tá vendo? Você vai pegar aqui, ó, essa que tá por trás de todas as outras. Aí você pode voltar, já tá livre esta, depois esta. E você vai fazendo assim. Não faça, por exemplo, antes de todas, esta daqui. Porque olha como ela está por cima de todas estas. Então, você procura ir fazendo assim, vai pegando na beirada do cacho as que estão por trás. Eu vou montar o meu cacho com essa base, depois a gente faz a segunda luz. Olha, terminei de pintar o cacho de uvas. Agora, nós vamos fazer uma sombra, uma luz com azul caribe. Aqui você pode, se você quiser mais pro roxo, você pode fazer com o lilás. Você pode misturar o vinho com o branco, você vai ter um tom clarinho. Você pode fazer com essa cor também. Mas com esse azul, ó, tá seco. A tinta eu pego assim, ó, de pouquinho e eu vou fazer em cima da área de luz, uma luz seca. Olha, luz seca é quando a parte de baixo tá seca e você usa a tinta sem diluir. Ó, é um pouco, você põe um pouco, mantenha as uvas redondas, tá? Mas você põe um pouco de azul e dá uma esfumaçadinha. Não é preciso misturar até sumir. E pode ficar até meio manchadinho.
Você só não vai sumir com toda essa área de luz. Olha essa daqui que ficou bem pra cima. Já dá pra perceber a diferença, olha. Não é muita tinta. E trabalha nesse movimento. Essa daqui, por exemplo, ela tá por cima de todos. Então, eu vou pôr um pouquinho aqui desse lado. E um pouquinho desse lado. Vai ficar manchadinho, tá? Não leve esse azul muito claro em cima da área escura. E não é para preencher. É um, digamos assim, é um esfumaçado. E agora com o branco a gente vai finalizar. Vou colocar uma pincelada de branco aqui também. Aqui agora já não tá mais seco, né? Porque a gente acabou de colocar a tinta. Então, você vai pôr assim, ó, um pouquinho de luz com o branco. Use muito pouca tinta. Olha o detalhe. Quando uma uva tá por cima da outra, pegue um pouquinho de tinta e faça isso. Não chega a ser um contorno, é só mesmo um brilho. E não faça a uva inteira. Faça mais naquele lugar onde ela tá encontrando com a outra. Um pouquinho aqui. Pouquinho de tinta, essa tá por cima daquela, então eu passo um pouquinho de branco aqui, ela tá por cima desse lado também, então eu deixo aqui também um pouquinho mais claro. Aqui, ó, aqui e aqui. Aqui só um pouquinho ali. Põe um pouquinho de tinta, aqui ela tá por cima, ó. Então, eu dou uma contornadinha assim com branco, sem fazer aquela linha marcada. É mesmo uma sujeirinha a mais de tinta, só pra mostrar que tá por cima. Depois, nessas aqui, que estão assim por trás, você pode pôr um pouquinho aqui embaixo também, ó. Nessas que aparecem inteiras. Aqui, ó, nessa, por exemplo, vou colocar aqui e nessa eu vou colocar basicamente todo esse lado. Aí, aqui ela tá por cima, então eu coloco um pouquinho do brilho. Aqui também, eu coloco um pouquinho do brilho aqui também. Posso até pôr um pouquinho ali. Tá vendo como que vai ficando? Vou terminar isso aqui. Agora, só falta aquele pontinho. Olha. Quando você tem uma assim que tá quase inteira, você pode até colocar mais de um. Essa aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui e vou colocar outra aqui. Vou colocar aqui, mas geralmente esse ponto de luz, ele vai onde tem luz, tá? Onde tem o brilho. E procura deixar ele, assim, uma pincelada parelha, igual. Não deve colocar uma comprida, uma de bola, não. É o mesmo tipo de pincelada. Bate o pincel e você já tem o brilho. Se ficar uma pincelada meio risco, aí você dá uma desmanchadinha. Olha como que ficou o meu cacho de uvas. Agora, com o zero e o sépia, eu vou fazer estas gavinhas.
Não precisa ficar muito fininho, mas tem que ficar parelho. A grossura que você começa, você deve terminar. E tem algumas uvas, quando elas estão assim por baixo, a gente pode até colocar um cabinho. Olha, essa tá por baixo, saindo debaixo destas, um cabinho aqui. Aí a gente faz isso aqui, ó. Ó, posso até pôr um cabinho assim pra fora, como se tivesse uma outra uva ali. Aqui também a gente tem um vão, então a gente pode pôr um cabinho nessa uva aqui. Você faz um risquinho e depois faz uma coisinha assim. Vou pôr mais um pra cá. Ele tá passando por baixo daquela uva ali. E tá chegando nesta aqui, ó. Pra aparecer bem, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Um pouquinho de branco ou de marfim. Uma cor clarinha que você tenha. Isso vai ajudar a realçar o sépia. Olha que gracinha. Mas isso você faz sempre que tiver uma uva atrás, tá? Você não pode passar por cima, por exemplo. Porque essa uva, ela tá por trás daquela, então o cabinho também está lá por trás. Ele não pode descer aqui. Agora nós vamos mudar, nós vamos fazer as folhinhas lá de cima. Para pintarmos estas folhas, nós vamos usar o verde pinheiro, o verde folha, o ocre e o branco. Vou começar pelas gavinhas. Quero fazer aqui em cima com o verde folha. Essa folhinha mais novinha, eu vou preencher com o verde folha. Essas folhinhas são bem simples. São do mesmo esquema daquela folha. Olha, já deixei as linhas aqui para onde você vai puxar um pouquinho da sombra. Que vai ser com o verde pinheiro. Verde pinheiro, só um pouquinho, coloco no centro. Tô aproveitando o restinho da tinta, ali nós vamos puxar pra lá. Então, aqui a gente vai puxar pra cá. Ó, pouquinha tinta, tá? Pra não ficar muito escura, eu quero que ela fique clarinha. E esse a gente puxa pra lá. Lava-se o pincel. E com uma isca de branco do outro lado, ó, dou uma puxadinha, só para dar uma iluminada. E aqui nas pontinhas, evita que esse branco vá em cima do verde pinheiro, tá? Que não vai ficar bonito. Aqui o meu passou um pouquinho, então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho do verde claro de novo. Esta, nós vamos fazer da mesma forma. Vou preencher com verde folha. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do verde pinheiro, seguindo essas linhas. E pro lado de cá também, olha, um pouquinho do verde pinheiro, puxando pra dentro. E do lado contrário, vou fazer a mesma coisa com o branco. Evite que o branco vá sobre o verde pinheiro. Com o verde pinheiro, vou fazer um ligeiro acabamento. Só alguma coisinha, tá? Pra marcar ali o contorno.
Nesta aqui, a mesma coisa. Você viu que eu não coloco uma linha contínua. São alguns detalhes. Pronto. Agora vamos fazer estas duas folhas de baixo. Aqui nós temos duas folhas, essa tá por trás. Então, eu vou começar com o verde pinheiro aqui. E com certeza nós vamos cobrir esse risco. Mas como você tem o seu risco, não tem problema, porque você vai olhar a direção. Ó, ela tá por trás de tudo isso aqui. Já vou aproveitar, aqui temos uma dobrinha, vou colocar um pouco do verde pinheiro aqui por dentro. Aqui outra dobrinha, olha, tô sujando a parte de dentro com o verde pinheiro. Agora eu vou pôr um pouco do ocre. E vou misturando. Eu quero que ela fique um pouco amarelada. As dobrinhas, vou trabalhar com o verde pinheiro aqui, aqui, e um pouquinho do ocre aqui, ó. Olha, a gente já deixou basicamente a dobrinha feita, só iluminar agora. Então, nosso risco estava aqui. Puxava pra cá. Então, eu vou escurecer aqui, ó, bem no meio. Vou dar uma arranhada, uma puxada de tinta do lado de cá. Eu não vou lavar o meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho do branco, sem lavar o pincel, vou colocar aqui. Vou colocar também um pouquinho do branco aqui já, ó, na dobrinha. Esse branco eu vou puxar pra trás. Mais um pouquinho de branco para colocar aqui nessa parte dessa outra dobrinha. Dá uma limpadinha de pincel. Só pincelzinho sujo, ó. Nessa área aqui em cima, vou pôr um pouquinho do branco. Tá muito, vou tirar o excesso. Então, aqui, ó. Manchinhas, acompanhando a ranhura do verde. Se eu coloco muito branco aqui, ela vai ficar muito clara. E eu não quero que ela fique clara. Só deixar um pouquinho mais escurinho o cantinho. Pronto, agora nós vamos fazer essa daqui que tá inteira do mesmo jeito dessa. Só que nós vamos começar também pelo verde pinheiro. Você viu que as linhas estão pra cá, as linhas da sombra. Eu vou colocar o verde pinheiro aqui, desse lado. Aqui embaixo, já vou colocar um pouco do ocre. A gente tá fazendo uma base. Aqui nessa ponta, vou colocar um pouquinho do verde folha. Também venho misturando no verde pinheiro. Aqui na ponta também verde folha. Desse lado de cá. Você viu que aqui tem uma dobra, então eu vou colocar um pouquinho do pinheiro ali. E já vou sujar aqui por fora a dobrinha, ó. Deixei o espaço para eu saber onde colocar o mais claro depois. Vou crescer um pouco com esse pinheiro aqui pelo meio. E todo esse lado de cá eu vou colocar o ocre.
muito forte, eu vou crescer um pouquinho o pinheiro, ó, para não ficar tão amarelo. Ficar só um pouquinho envelhecido. Já vou colocar um pouquinho do verde folha aqui para marcar a dobrinha. Agora, nós vamos colocar o branco. Primeiro, eu preciso que essa área fique clara, porque tá por cima dessa folha de cá. Tô colocando quase um contorno de branco, ó. Agora, eu vou puxar isso daqui pra dentro. O ponto dessa folha tá aqui, o ponto de encontro, olha, o centro. Então, aqui você não pode fazer assim. Você tem que sair, a tinta, no caso, ela tem que convergir para esse ponto. Olha só como que vai ficando. Você vai fazendo isso aqui, ó. Aí, aqui você pode até deixar assim. E aqui a mesma coisa, você não pode fazer assim atravessado. Você tem que fazer esse movimento, ó. Vem pra cá, e assim você vai... Ó, aqui você pode puxar ali. Vai ficar toda arranhada dessa forma. Eu vou colocar aqui o ponto de luz. Olha como eu vou puxando. Tô colocando bem exagerado para você perceber, para você enxergar bem. E essa luz aqui, olha, ela pode até acompanhar a linhazinha aqui do final da folha. Aqui a dobrinha, eu vou acentuar um pouquinho a luz também. Aqui, só vou fazer assim essa ranhura. Sair um pouquinho da linha aqui, vou consertar. Aqui também vou consertar o cantinho com o próprio verde folha. E pronto, agora aquele acabamento com o pincelzinho zero. Não é um contorno pesado. No meio temos aquele risquinho. Você, se vai colocar umas nervuras, você deve acompanhar essas linhas. Ó, você não pode cruzar. Aqui nessa parte que tem o ocre, também vou fazer esse acabamento. E eu posso puxar tanto daqui pra lá quanto de lá pra cá. Prefiro puxar daqui, ó, do centro. Algumas nervuras. Também não pode cruzar estas linhas. Vou fazer a outra folha também. Olha como ficou essas folhinhas do lado esquerdo. Pintei da mesma forma que aquelas do lado direito. Esse galinho aqui também, pintei da mesma forma. Nestas duas folhas aqui, eu usei o verde folha e coloquei aqui, ó, uma linha no meio, em cima do escuro. E vou colocar um pouquinho do branco também, ó, só para realçar essa linha do meio delas. Nas duas eu coloquei. Não precisa ser uma linha contínua, é só mesmo um brilho. E aqui eu vou colocar assim, ó, vai ser um cabinho. Um pouquinho do branco, continuação desse aqui, né? Um pouquinho do branco, um pouquinho do verde. Até aqui, porque a folhinha tá dobrada aqui, ó, passando por cima. Bom, nesse ponto, eu vou mostrar o trabalho inteiro para você e vou deixar secar. Agora, eu estou mostrando para você o trabalho inteiro, concluído.
esperamos secar para fazermos o fundo. Então, trabalho totalmente seco, nós vamos colocar, ó, diluente, amarelo ocre, brochinha. Você pode usar um pincel grande. Eu vou puxar um pouco do diluente, tira bem o excesso de tinta da brochinha. Ó, sempre faça isso aqui que você mistura bem a tinta. Aí eu vou começar colocando nessa área. Um pouquinho mais de tinta. Nessa área vaga. Nos vãos. Aqui não tem muito problema se você entrar um pouquinho em cima da folha, porque a folha também tem amarelo ocre. Você não vai fazer um contorno nisso aqui. Olha, eu tô colocando aqui também, ó, não pode parar. Você tem que passar um pouquinho pro lado de lá. Embora eu não vá contornar inteiro, mas essa área aqui, lembre assim, você tá fazendo o fundo. O fundo não vai parar atrás da alça aqui desse lado. Ele tem que passar para o lado de lá. Sempre comece no cantinho e vai levando, empurrando essa tinta. Olha como fica bem parelho. Vai sumindo a tinta e passando para o branco do tecido. E assim a gente vai trabalhando. Olha, por aqui já vai sumindo. Um pouquinho mais de tinta, começo no cantinho. Evita passar por cima da uva. Coloquei a tinta aqui para tirar o excesso. Agora, só com esse pouquinho, eu venho aqui, ó. Que não precisa muita tinta. Só com a brocha bem limpinha que você vai fazer aqui em cima. Sempre que pegar tinta, comece pelos cantinhos, nunca lá pelo meio. Se tiver medo e quiser usar um pincel menor para colocar nesses cantinhos, pode ser, não tem problema. Aqui eu vou passar um pouco do ocre dentro da transparência ali. E vou passar pro lado de cá, terminando já. Olha, tá vendo? Aqui em cima tem bem pouca tinta. Aqui em volta não fiz contorno. Só levei a brocha assim, ó, limpa, praticamente limpa. Eu vou colocar aqui nessa área, na parte de baixo, também um pouco desse amarelo ocre. Até na altura desses elementos aqui, ó. Mas já vem sumindo. Vou passar um pouquinho desse ocre aqui nessa ponta aqui do trabalho, só para não ficar o amarelo dividido aqui. Ó, nos cantinhos. Esse é um trabalho de paciência, tá? Você vai equilibrando a cor. Aqui, desse lado, como eu quero cruzar a cor, então eu vou colocar só um pouquinho do ocre aqui, ó. Vou deixar essa área para colocar a outra cor. Pronto. Esse restinho que sobrou aqui de ocre, eu vou voltar no pote.
assim. Lavei bem minha brochinha e agora eu vou colocar um pouquinho do azul Caribe aqui nesse pratinho do outro lado. Se você quiser, pode passar esse diluente para um outro pratinho. Ó. Acho que aqui nem tem mais espaço. Vou passar para o outro. Tiro o excesso e já agora eu vou começar aqui, nessa parte embaixo da uva. Vou puxar um pouquinho aqui, ó, pelo meio, tá vendo? Que eu coloquei o ocre. E agora eu vou puxar esse azulzinho nos intervalos claros. Esse lado de cá, eu vou colocar esse azulzinho da mesma forma que eu coloquei o ocre aqui. Começa sempre do cantinho, não se esqueça. E vai sumindo. Aqui, onde o azul vai encontrar o ocre. Pode passar um por cima do outro. Inclusive, eu vou descer com esse azul aqui, ó, em cima desse ocre. Vai ficar quase um cinza lunar. Olha, já fez a transição ali. Posso passar um pouquinho desse azul aqui, ó, em cima desse cantinho e nesse cantinho aqui. Vou vazar um pouquinho com ele aqui. Não se esqueça, não pare aqui com essa sombra. Você tem que passar pro lado de lá. Porque esse lado tem que conversar com esse, ó, mesma tonalidade. Um pouquinho aqui nos cantinhos. Não vou subir com o azul. O azul não vai cobrir o ocre. É só no cantinho para escurecer um pouquinho. Eu vou terminar o lado de lá, eu tenho que trocar a tábua. A minha tábua termina aqui e eu tive um problema aqui, então tenho que disfarçar bem na divisão. Então, essa área aqui não é para fazer uma roda. Coloca aqui, ó. Quando chega aqui já sumiu. Ó. Vai ficando suave aqui essa passagem. Aqui embaixo eu vou puxar um pouquinho desse azul. Como o azul ficou puro aqui, então eu volto com um pouquinho de amarelo ocre para deixar acinzentado. Um pouquinho do amarelo ocre em cima desse azul, mas só aqui, ó, só nesses cantinhos aqui. Então, aquela mancha que tinha aqui de azul, praticamente consegui equilibrar. E aqui tem uma com ocre, que também era a divisão da tábua. Eu vou pôr um pouquinho mais de ocre. Agora eu vou entrar com o último tom. Eu vou usar um pouquinho do sépia e um pouquinho do verde pinheiro. Olha, aqui já tem o diluente. Dou uma misturadinha assim. Eu vou usar agora um pincel número 8, porque esse é para chegar aqui nos cantinhos. Ó, do mesmo jeito que eu tava colocando. Esse cantinho aqui tem que ficar mais escuro.
vou trabalhar de pouquinho. Embaixo da tábua. E aqui eu vou colocando, meio que fazendo linha. Ó, aconteceu de novo. Tenho que prestar mais atenção. Em todos os cantinhos eu vou colocar essa mistura. Vai ficar só um sombreadinho mesmo. Aqui embaixo. Ó, essa folhinha, só vou puxar um pouquinho do escuro. Tô simulando uma sombra. Aqui embaixo da uvinha, eu não vou fazer isso. Tô saindo da circunferência da uva. Encho o cantinho, essa outra tá um pouquinho mais para baixo. Olha. Não precisa nem chegar com a sombra nesta uva. Só puxar assim um pouquinho. Esse cantinho também vou deixar um pouco mais escuro. E aqui a gente tem que passar um pouquinho pro lado de cá. Olha, agora a gente vai sumir com essa tinta dentro da outra tinta, que já tá lá. Ó, vai ficando assim. Um pouquinho só aqui nesse cantinho. Um pouquinho nesse cantinho. Pronto, essa parte da sombra tá boa. Eu passei o pincel sujo de ocre em cima aqui da minha transparência da taça. Então, eu vou retocar a parte do branco. Trabalho concluído. Olhem como ficou. Vocês podem dar um close para pegar os detalhes, porque o trabalho é grande. Espero que tenham gostado, e esse trabalho vocês podem dividir em partes. Vocês podem fazer só essa parte da tábua com o pão e o trigo e esses galinhos. Vocês podem usar só a jarra com a taça. Vocês podem usar a jarra com o cacho de uvas. Podem usar também o cacho de uvas só com a taça. Então, acredito que vocês tenham 3 sugestões num trabalho só. Então, agora você já tem um risco grande para a toalha de mesa de ceia. Se você quiser, pode dividir em várias partes e pintar no pano de prato. Essa é uma sugestão. Você pode modificar como você quiser. E esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br.